Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e o meu objetivo com este conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre, afinal, o que se estuda na astrologia. Eu recebo bastante essa pergunta, por mais que muitas pessoas já gostem bastante da astrologia, entendam que a astrologia é um estudo sério, mas aí eu sinto que às vezes fica uma dúvida num contexto maior, o que afinal se estuda na astrologia? Então, antes de tudo, eu gostaria até de reforçar que a astrologia é um estudo milenar, não é algo que é recente. O que eu sinto é que cada vez mais, por conta até da internet e de tempos diferentes que a gente vive hoje, até com mais liberdade, porque hoje nós somos de uma geração que tem muita liberdade de estudo, de falar, a gente liga uma câmera e fala o que a gente pensa sobre várias coisas. Então, isso também influencia, porque a astrologia, por muitos anos, até séculos, também era um estudo que não era de acesso, fácil acesso para as pessoas, era um acesso muito limitado a nobres, aos reis. Então, não era algo assim de tão fácil acesso como a gente tem hoje, porque a gente estuda, tem muita coisa na internet. Eu costumo sempre falar que a nossa geração é uma geração extremamente privilegiada com relação à liberdade de conhecimento. A gente tem liberdade para buscar vários tipos de conhecimento. Então, a astrologia, por mais que a gente sinta que realmente se difundiu muito nos últimos tempos, é uma sabedoria, é um estudo milenar. E eu considero assim como uma sabedoria, porque imagina a quantidade, a riqueza de conhecimento de você quando você pensa que hoje você tem acesso a um estudo que por séculos foi aprimorado e vem sendo aprimorado. Então, não é de agora, não é algo que descobriram agora. Então, a astrologia não é isso, não é algo recente, é algo realmente milenar. A gente encontra registros antiguíssimos e que tem a astrologia ali presente em simbolismos, enfim. A astrologia é muito simbolismo também. Então, não é algo recente, tá? É algo milenar. Muitos povos estudavam, observavam a natureza, como as coisas aconteciam. Então, realmente, traz hoje pra gente uma riqueza de detalhes, de observações para esse estudo tão maravilhoso que ajuda tanto no dia a dia. E então, o que seria a astrologia? A astrologia ela estuda a relação dos astros. Então, o foco é estudar os astros e essa relação dos astros sobre os possíveis acontecimentos aqui na vida humana, na vida na Terra. Como que isso se relaciona? Porque a astrologia acredita nesse todo. Então, as coisas estão acontecendo, nós como seres humanos, não somos separados. Não existe essa separação. Porque eu sei também que a gente acaba se desconectando muito da natureza, das coisas e se sentindo realmente muito separado e nós não somos, não existe essa separação. Então a astrologia ela tenta entender essa influência dos astros e nós seres humanos sobre a vida na Terra, tá? E isso vem sendo séculos aí o objeto de estudo, porque as pessoas estão sempre tentando entender. E muito por observação, claro, de determinados posicionamentos dos planetas em determinadas épocas, como que aquilo acontece, como que influencia realmente. E vale lembrar também, gente, que por muitos anos a astrologia e a astronomia eram um estudo só. Eles eram um estudo que não tinha essa separação que tem hoje. Então, a astrologia hoje foca muito em entender essa influência dos astros em nós, seres humanos, por isso também, e por alguns outros motivos que
Hoje esses estudos são separados, mas por muitos anos a astronomia era um estudo junto com a astrologia. Inclusive, nós astrólogos precisamos estudar bastante também coisas da astronomia. Não tem como entender apenas de uma coisa e não entender outra, porque as coisas se relacionam. Então, assim, a astrologia também, ela nos proporciona um maior entendimento sobre as características da personalidade humana, por conta desse estudo das influências, então nos traz a esse entendimento melhor, maior, sobre as características. Quais são as características da personalidade humana? Então a astrologia tenta entender isso. Como que se relacionam, como as pessoas se relacionam, como essas características se manifestam em diferentes períodos, porque a astrologia ela vem estudando períodos também. Então, quando o Sol está em Leão, quando o Sol está em Virgem, Sol em Virgem com a Lua em Escorpião, como que isso se relaciona? Então, e como que isso influencia nas nossas características? O que em determinados períodos a gente demonstra mais, a gente sente mais, a gente principalmente desenvolve mais. Então a astrologia tenta entender isso, como que essas características da personalidade humana se desenvolve, como que se expressam. Então é também uma parte da astrologia que nos ajuda muito, muito, muito nesse autoconhecimento. É algo que eu gosto sempre de reforçar aqui. A astrologia tem muito esse viés aí para o ser humano do autoconhecimento também, porque quanto mais você entende quais são as suas características e como que tudo isso se manifesta em determinados períodos, mais você se entende. Então, isso é muito importante. Essa separação que a gente às vezes como ser humano tem do que eu comentei anteriormente, do somos separados do universo, as coisas estão acontecendo e não nos influencia, os nossos atos não influenciam na natureza, isso é um equívoco muito grande, porque não existe essa separação. Nós somos parte de tudo isso. E isso já traz um entendimento incrível do quanto a gente precisa cuidar da natureza, cuidar da gente, cuidar sabe, desse todo, porque nós fazemos parte disso, não existe essa separação. Uma coisa influencia a outra. E como que a gente pode, então, se relacionar melhor? A astrologia também, esse estudo, nos ajuda a entender isso. Como que a gente pode se relacionar melhor com tudo que acontece, com essas energias, com as coisas que a gente sente, porque não existe essa separação. Então, e entendendo que nós somos o nosso mapa todo. Do que nós somos? Todo o nosso mapa. Não somos somente o nosso signo solar, apesar que com a internet eu sei que o signo solar ele é realmente o mais difundido. Sim, ele é muito difundido. E ele é importante no nosso mapa natal. O signo solar fala da nossa essência. A gente veio aqui desenvolver o nosso signo solar também. Mas nós somos o nosso mapa inteiro. Então, a astrologia também estuda isso. Como funciona o desenvolvimento do ser humano com relação a esse mapa? Então, nós temos lá o nosso mapa natal. A pessoa é de Virgem com ascendente em Escorpião, com a Lua em Capricórnio, fazendo aspectos X, Y, Z. Como que isso se relaciona? Porque nós somos o nosso mapa todo. Ninguém é só o signo solar. Você não é só o seu signo solar. Você não é só a sua lua, nem só o seu ascendente. Você é o seu mapa inteiro. Então, é mais um foco aí do estudo da astrologia, de entender como que como são as manifestações na vida do ser humano daquele mapa. Como é o desenvolvimento? Então, porque nós somos o nosso mapa todo. É importante o entendimento do nosso mapa justamente por isso. Porque nós estamos diariamente desenvolvendo todo aquele mapa.
A gente não tá aqui desenvolvendo só o nosso signo solar. Eu sou Sagitário, meu ascendente é Virgem, minha lua é em Escorpião. Então, eu não vim desenvolver somente as características sagitarianas. Eu vim também desenvolver esse meu ascendente em Virgem, vim desenvolver e aprender a lidar com essa minha lua em Escorpião e fora todo o meu mapa. Então, a gente veio desenvolver tudo isso. Por quê? Porque nós somos, aquilo faz parte de quem nós somos. Cada aspecto do nosso mapa vai se manifestar em algum momento, então aquilo diz sim muito sobre nós e de como que a gente se relaciona com o mundo, com as energias, com as pessoas principalmente. A astrologia, ela observa padrões também. Então, por exemplo, quando Urano entrou em Áries há séculos atrás, e ele ficou X anos naquele signo, por exemplo. Como que aquilo se desenrolou? Então, pega novamente esse Urano, anos depois, quando entrou em Áries de novo. E aí começa a observar padrões. Então, a astrologia, ela observa esses padrões. Então, é um estudo, gente, extremamente sério. Extremamente sério. É algo que eu até costumo brincar que eu acho engraçado quando alguém às vezes fala pra mim, eu não acredito em astrologia. Eu acho até engraçado porque você estuda muitos anos e estuda o tempo todo dia, a astrologia para entender tudo isso. Então, quando alguém fala não acredito em astrologia, mas ela nunca estudou, é difícil também. Como que é a mesma coisa de eu falar para um engenheiro que eu não acredito em engenharia, sendo que eu nunca estudei engenharia. Como eu posso falar que eu não acredito, por exemplo? E, enfim, acho que tem muito preconceito, tem muito estereótipo, tem muito julgamento também, de talvez leva-se muito por um lado místico ou enfim, acho que tem muitos motivos envolvidos aí, mas quando alguém fala pra mim, eu não acredito, eu penso, gente, mas não tem como. Se a gente que é astrólogo, que tá estudando todo dia, porque eu não conheço um astrólogo que todo dia não está entrando em contato com isso de estudar, porque é infinito, é infinito o conhecimento disso. Imagine observar esses padrões. Não tem como parar de estudar. Nunca vai parar de estudar. Enquanto você estiver vivo como astrólogo, você vai estudar. Então, esse observar os padrões é algo que a astrologia faz e por isso chegamos a algumas conclusões. E a partir disso, eu acho importante também colocar que a gente observa padrões e entende alguns comportamentos, algumas coisas que acontecem. Mas isso não é previsão de futuro determinista. Então, não é porque a gente observa que as pessoas de Sagitário têm determinados padrões, não quer dizer que eu vou falar que, por ser sagitariana, eu vou fazer certas coisas, isso no sentido de determinista, de futuro determinista. Então, a astrologia, ela analisa, sim, maiores probabilidades. O seu mapa, ele fala das maiores probabilidades que podem acontecer na sua vida. Quando a gente analisa uma revolução solar, também vai falar. Mas isso não quer dizer um futuro determinista. Por quê? Aquilo ali são probabilidades. Não quer dizer que será exatamente assim e você não tem como mudar e é algo imutável. Não é assim. É um estereótipo muito forte que tem na astrologia, eu percebo. E eu percebo também que muitas pessoas utilizam esse estereótipo até para poder falar, então, vai acontecer tal coisa na minha vida? Eu preciso fazer tal coisa desse jeito, uma coisa bem engessada. Então, e aí, gente, a gente até
se não toma cuidado, nós, e eu falo por mim também, porque imagina, como astróloga, eu tenho minha vida, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas questões, então imagina que como astróloga, em vários momentos eu caio também nesse erro de pensar, nossa, será que isso vai acontecer assim ou assado na minha vida? E eu olho meu mapa e tal. É uma armadilha até, porque a gente precisa sim se utilizar, precisa não, a gente pode se utilizar desse conhecimento para a gente ter um entendimento melhor, mas não para a gente ficar também paranoico de isso vai acontecer assim, e não é assim, gente, porque tem muitas probabilidades. Se você está vivendo um ano, por exemplo, forte na parte da carreira, ou se o seu mapa é um mapa que mostra uma pessoa que veio desenvolver muito a carreira, tem inúmeras probabilidades ali, mas dá para falar um futuro certo, determinista ali, com uma previsão? Não tem como, porque vai depender de você. Se eu falar que o seu mapa esse ano está muito forte, com muita influência na área da carreira, por exemplo, quer dizer que vai acontecer miraculosamente? Essa é a palavra. Vai acontecer um monte de coisa na sua carreira? Depende de você. A energia está atuando, está forte aquela energia ali. Existe uma probabilidade, existe um padrão que foi observado quando tinham aquelas influências. Mas vai depender do quê? De você. Você vai fazer esse movimento? Porque se você faz esse movimento, você flui com essa energia. Se naquele ano você não faz esse movimento, você não vai se aproveitar tanto daquela energia. Você pode, inclusive, sentir até uma dificuldade, sabe? Aqueles anos em que parece que as coisas não fluem, mas por quê? Porque a gente está remando contra a maré, a gente está indo contra o fluxo da energia. Mas aquilo é determinista? Não é, porque vai depender de você. Não é porque eu, como astróloga, vou te mostrar que existe aquela possibilidade que vai acontecer um monte de coisa e que eu posso te falar. Então, eu gosto de trazer, assim, o meu, inclusive, desde que, por exemplo, eu tenho o meu Instagram, eu sempre gostei de reforçar a quebra de muitos estereótipos. Sempre, todos os meus posts, eu sempre pensava, como eu posso quebrar algum estereótipo? Porque eu vejo que tem muito estereótipo. E essa visão do futuro determinista eu acho que é um dos mais fortes. E não é bem assim. Você observa os padrões, a gente estuda esses padrões, como que isso veio acontecendo, a gente mostra para a pessoa quais são as maiores probabilidades de acordo com o mapa natal, com o momento dela, mas vai depender dela. Vai depender do quanto você vai se trabalhar, do quanto você vai fluir com essa energia. Então, eu tenho uma professora de astrologia, a Neme, e ela fala uma coisa que eu gosto muito. Ela fala, não somos marionetes de planeta. Amo isso, assim, eu tenho essa frase pra minha vida, assim, porque realmente, gente, nós não somos marionetes de planeta. Não é porque essas influências estão acontecendo que a gente virou agora marionete do planeta. O planeta tá lá fazendo o que quer da nossa vida e a gente não tem ação nenhuma. E isso aí já remete até à autorresponsabilidade. Até para não ter aquele padrão de às vezes a gente falar eu sou assim por causa do meu signo, às vezes até para justificar. Quem nunca, né, gente? Quem nunca falou, eu sou assim porque eu sou sagitariana. E não, se aquilo às vezes não é legal e você pode melhorar, não adianta você ficar falando que aquilo é por conta do seu signo. Você não fez tal coisa porque Mercúrio estava retrógrado, por exemplo, porque esse é campeão dos estereótipos, né, gente? Assim, campeão dos estereótipos é o Mercúrio retrógrado, eu acredito, pelo que eu vejo, claro. Eu fiz isso por conta do Mercúrio retrógrado. Não, você fez isso porque naquele momento você não estava consciente do processo e daquela influência. E quando o Mercúrio está retrógrado, sim, algumas falhas na comunicação, por exemplo, acontecem. Agora, porque você sabe que existe essa influência de falhas na comunicação, quer dizer que você vai ficar falando de uma forma que ninguém entende? Não, se você está consciente do processo, você
fala mais pausadamente, você vê se a pessoa entendeu, você fica consciente do processo. Agora, se você não ficou consciente do processo e às vezes você foi grosso com uma pessoa, deixou passar, enfim, se aconteceu um monte de coisa que você olhou e falou, nossa, não foi legal, não adianta a gente olhar e falar, foi culpa do Mercúrio retrógrado. Porque nós não somos marionete dos planetas. A gente entende a influência e vê como que a gente pode se beneficiar mais daquilo. Então, eu quis trazer, assim, claro, até para o vídeo não ficar tão longo, de forma resumida e basicamente o que a gente, como astrólogo, estuda, o que se estuda na astrologia, e realmente o foco, gente, é sempre a gente entender como que a gente pode se aproveitar dessa energia, como que a gente pode lidar melhor com esses posicionamentos do nosso mapa, como que a gente pode se relacionar melhor com as pessoas, como a gente pode entender tudo isso e tomar essa consciência do que é desafiador e do que é mais aquela parte que a gente sente que flui mais, como que a gente pode se aproveitar disso, o que é mais desafiador, como que a gente pode trabalhar aquele aspecto. Então, aproveitar esse estudo maravilhoso, aproveitar também o fato de termos tão fácil acesso hoje para conseguir o nosso mapa, porque hoje temos astrólogos de várias linhas da astrologia, astrólogos mais da linha kármica, da linha humanista, da tradicional, e tem para todos os bolsos, para todos os gostos. Então, tem aquele astrólogo que tem uma comunicação mais assim, o outro tem uma outra comunicação. Então, vamos aproveitar isso para a gente se conhecer cada vez melhor, para a gente se relacionar melhor com o universo e se aproveitar desse estudo que é maravilhoso, que eu amo muito, me ajuda demais. E então eu espero que tenha ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, me mandem. Eu adoro quando vocês me mandam sugestão de vídeos, me ajuda bastante para eu entender o que eu posso trazer aqui para vocês que vai ajudar. Então, se tiver ficado alguma dúvida, me manda por direct, por mensagem, comentários, enfim, que eu vou adorar saber, ter esse feedback de vocês e ajudar e difundir aí a astrologia de uma forma mais responsável e autêntica cada vez mais, tá bom? Gratidão!